Então a mensagem de hoje é, a música que inspirou a mensagem de hoje, o pecado não dói, vírgula, porém mata. Diz que é igualzinho a picada do pernilongo, segundo os especialistas aí. Diz que ele solta primeiro alguma coisinha ali que você não sente. Quando você vai sentir a coceirinha, ele já chupou o sangue e saiu fora. Assim é o pecado. Quando der por percebido, já foi. Já fez um estrago. O pecado não dói, porém mata. Eu vou fazer um resumo aqui. Romanos 6, 21 e 23. Diz assim: que fruto vocês colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção, porque começa com uma pergunta aqui, ó. Que fruto colheram então das coisas das quais vocês se envergonham? No capítulo 6 de Romano, é literalmente uma continuidade lá do 5. Parece até, né? Ué, se é 5, é 6, é isso mesmo. Não, mas se trata do mesmo assunto. Porque lá voltando no capítulo, no comecinho do capítulo 6 de Romanos, começa assim, ó. A lei foi introduzida, que lei? A lei de Deus. Ela foi introduzida, ela foi manifesta. Cadê aqui? Ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada diante dos olhos de vocês. Deus, ele precisou de fazer uma lei para que servisse de espelho para mim e para vocês, para que a gente tivesse uma referência, um padrão de qualidade de Deus, para que então nós pudéssemos cair em si e dizer, realmente não tem como. É por isso que eu preciso da graça de Cristo. Porque por lei ninguém consegue, não tem como. É por isso que ele disse que foi ressaltado. Aí ele vem falando e fala assim, continua. Tá bom então, que diremos então? Continuamos pecando para que a graça aumente? Aí a Bíblia responde e diz, não, de modo algum, claro que não. E ele vem falando de que a partir do momento que você e eu, nós nascemos em Cristo, ou pelo menos dizemos que nascemos em Cristo, então a gente tem que viver para a glória de Deus, não dando mais frutos para o pecado. Aí onde a gente viu esse versículo, que Paulo pergunta aos romanos e diz, que fruto colheram então das coisas das quais hoje vocês se envergonham? O que Paulo está dizendo adiantou alguma coisa? Vocês ganharam alguma coisa com aqueles frutos do pecado que antes de conhecer a Cristo vocês colheram? É isso que ele está dizendo, pois o fim delas é o quê? É a morte. Aí vem, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, ou seja, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado não dói, mas ele mata. A igreja, o foco da igreja é exatamente esse. O maior inimigo da igreja e de nós, os cristãos verdadeiros, aqueles que se entristecem quando pecam, aqueles que põem a mão na cabeça e falam, Senhor, eu estou mal. Não é eu, é o Espírito Santo atuando através de nós, e a gente está tão sensível a Ele, que não é que não peca, mas quando pecamos, a gente sente uma tristeza na hora. É ou não é? A gente fala, o Espírito Santo fala, volte 3 casas, 1, 2, 3, e corrija. Não podemos ignorar o pecado. Gente, pecado é o inimigo número 1 de Deus. Qual é o maior atributo de Deus? Diz aí. Não, maior atributo, a qualidade de Deus, a maior qualidade de Deus, será que a gente pode falar assim? Não, claro que não. Santo. Os anjos que a Bíblia diz que fica dia e noite eternamente olhando para Deus, sem ser obrigado a ficar ali, fica ali dizendo,
Deus amoroso, Deus amoroso, Deus amoroso. Quem já sabe a história. Os anjos dizem o quê? Santo, 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 dia e noite, olhando e dizendo, santo, 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 e a terra está cheia da sua glória. O maior atributo de Deus é santo, é algo que não é puro, é onde nasceram todas as coisas puras, vem dessa santidade dele. Gente, como é lidar com um Deus simplesmente santo? Meu Deus do céu, que palavras nós escolheríamos para falar com ele, se não for a cruz de Cristo vazia? Santo, santo. E o pecado faz exatamente o contrário. Faz a gente pegar um cheiro desagradável à santidade de Deus. O Espírito de Deus não tem como trabalhar no pecado, na vida de pecado. É por isso que a gente tem que tomar um cuidado, porque o pecado vem de mansinho e coloca a gente no pó. É assim que é o pecado. Então, Paulo começa dizendo, o salário do pecado, o pecado, ele é justo. Como assim justo? Ele é um bom patrão. Se você trabalha para o pecado fala, não, eu preciso te pagar. E ele te, olha, Caí, ó, para cá, a porta vai abrir e fechar um monte de vezes. O pecado é um bom patrão. Se você trabalhar para ele, ele não te deixa de mão vazia. Ele fala, abre a mão, deixa eu te pagar. E te paga com morte. E morte, muitas vezes, é uma morte lenta. Começa com uma morte espiritual, morte na família, morte na sua esperança, morte na sua convicção. O salário, o preço do pecado, o salário do pecado é a morte ou tudo que vem dela. E a gente não quer isso para a nossa casa, não é verdade? Muito menos para a nossa família, muito menos para nós. Então, em nome de Jesus, o pecado não dói, mas ele mata. Você já reparou? Olha que doido, gente. A igreja que paga para entrar. Hã? E uma, vamos falar educadamente, boate. Ou uma zona sul, zona norte. Entenderam? Pagar. Para ouvir a palavra de Deus, não paga. Para fazer uma oração, não paga. Para buscar Deus, não paga. Mas já reparou que tudo que é do inferno, além de te destruir, as pessoas ainda vão lá e como se fosse uma assinatura. Elas estão tão cientes do que querem. Ai, foi sem querer, eu tropecei. Ui, foi mais forte que eu. Banana. Elas vão lá e pagam para ter certeza e convicção do que elas querem. Exemplo disso? Libera a primeira imagem para nós aí. Esses dias atrás, foi eu, seu Lúcio. Ah, não, eu estava com outro caminhão lá. A gente foi no mercado entregar. Gente, fazia tempo que eu não via, eu não reparava naquele lugar do cigarro, no mercado. Eu fiquei assim, falei, gente, que trem impactante. Quem em sã consciência tomaria um vidro de veneno dizendo, veneno, cuidado, mata. Mas olha como é que as pessoas estão no século 21. Aliás, afinal de contas, como diz Darwin, as pessoas estão mais evoluídas. Gente, isso aqui é capa do cigarro. Você, não, pode voltar, João. Olha ali, está lá, você, está assim, exatamente assim. Você adoece, este produto causa trombose e gangrena. Quase que enrolou a língua aqui. O outro, tinha outras imagens. Essa outra, você infarta, este produto. Eu sei lá qual é a média de cigarro hoje, que o maço deu 7, 8, 10 reais. Mas olha que doido. Uma praga dessa, coisa do inferno, chupeta do capeta. Glória a Deus, aqui tem pessoas que largaram isso em nome de Jesus. E se você por acaso ou tivesse alguém aqui assim, por favor, a gente é contra o pecado, não contra o pecador, amém? Em nome de Jesus, você vai ser liberto de toda a praga. Em nome do Senhor. Próxima imagem. Aqui de eu deletei o endereço, tá? Por precaução. Tá aí, o famoso estrela.
A zona sul, zona norte, zona leste. Entendeu? Olha lá. Olha isso. É pago. É pago. O pecado não dói, mas te mata. Próxima imagem. Essa aqui vejo quase todo dia, né, seu Lúcio? Gente, me fez refletir muito nesse período trabalhando ali com o seu Lúcio, isso aí. A variedade, aqui é uma meia dúzia. A variedade de bebida alcoólica que existe. Latinha douradinha, verdinha, amarelinha, vermelhinha, azulzinha, gordinha, baixinha, latão, latinha. Tudo que é jeito. Mas aí você falou, não, diabo, eu não bebo mais, porque através disso é um gatilho para outras coisas ruins. Aí, próxima imagem. Aí o safado foi lá e falou, fica tranquilo, eu pensei nisso, que quando você se convertesse, eu fiz uma breja, zero álcool para você. Essa aí é só 2 modelos, tem várias que se dizem zero. Você não vai mais ingerir álcool, mas desde que você continue sentindo o paladar do pecado. O diabo engana a gente, igualzinho. Muitas vezes a gente se converteu e o diabo fala, não, fica tranquilo. Aquele pecado, eu já entendi que você está indo na igreja, que você quer transformação, mas eu vou, a partir de hoje, fazer um pecado light para você. Um pecado zero álcool para você. E de repente, tem coisas que a gente não larga de uma vez. Fala, afinal de contas, isso aqui não é mais pecado, não é verdade? Não, é. Você sabe o que o Espírito Santo está falando aqui. Aqueles costumes que a gente veio trazendo de quando não conhecíamos a Cristo. E aí a gente se engana e fala, afinal de contas, não tem nada a ver. A frase da moda é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E tem coisas, gente, por incrível que pareça, não me pergunte por quê, que o Espírito Santo vai falar com você, mas não vai falar com o seu vizinho. Não entendo por quê. Tem coisas que ele falou para mim. Na dúvida, eu falei, quer saber? É melhor obedecer. São coisas que a gente já tinha que ter deixado para trás. E a Bíblia diz isso, que, posso tudo, mas nem tudo mais me convém. Então, cuidado, não se engane. Então, tudo que leva ao pecado, além de te destruir, é algo que as pessoas ainda têm que pagar para poder usufruir. E as coisas de Deus, como diz o nome, é pura graça. E as pessoas estão ignorando e rejeitando. Por isso que quando Deus vestia a torga de falar, agora aqui não é mais cordeiro, agora é juiz. A ira de Deus, que aqueles que tiverem, eu não peco, mas agora eu fico ao lado dos amiguinhos chamado pecado. E quando a ira de Deus vier sobre a destruição total do pecado, e se encontrar alguém na hora errada, no momento errado, ao lado da coisa errada, vai ser destruído junto, gente. Em nome de Jesus, o pecado não dói, mas mata. Nessa última imagem, vemos a mensagem passada de maneira sutil. Não nos importamos se você não consome mais álcool. Só queremos que você continue sentindo o gostinho do pecado em sua boca, que te faça lembrar da sua vida antiga. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. É o que diz a palavra de Deus. Não deixarei as coisas me dominarem. Amém? O maior desejo de um verdadeiro cristão, pelo menos deveria ser. Por isso que eu coloquei a palavra e ressaltei aqui em letras garrafais para mim, traduzindo para vocês, que vocês não estão lendo, estão ouvindo, a palavra verdadeiro. Verdadeiro. Um verdadeiro cristão deveria andar com a preocupação se está agradando o coração de Deus ou não. Deveria.
Afinal de contas, devemos aprender com o irmão Jó. Lembra de Jó? Que a Bíblia fala, dá testemunho dele. Homem íntegro, temente a Deus e fazia o quê? Desviava-se do mal, do pecado. Mas tem muita gente que teme a Deus. Está dentro de uma vida íntegra, mas na hora que vê o mal, não vigia. Não se desvia do mal. Não se desvia. Subestima o mal. Afinal de contas, eu não preciso ser mal educado com o pecado, tadinho. Tinha uma ex-patroa minha que usava a expressão que quem tem dó do pecado tem que ir para o inferno com ele. Quem tem dó do diabo tem que ir para o inferno com ele. É triste, mas é uma verdade. Está com dó daquilo que Deus odeia? Então você faz parte. Mas aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim. Amém? Não lidamos bem com o fato de pecarmos, pois temos o entendimento que isso desagrada a Deus, que o pecado desagrada a Deus. Mas por mais que estejamos a vigiar, acabamos muitas vezes falhando, seja com um pensamento besta, uma atitude sem compaixão, uma palavra maldita que sai na nossa boca, uma mentira compartilhada meio que sem querer, entendeu? Ou uma discussão e por aí vai. Resumindo, queremos fazer o bem, mas temos a tendência de fazer o mal. Por isso que a nossa balança espiritual, gente, bom seria quando chegar a ser 100% só Jesus. Mas a nossa balança tem que estar sempre pesando muito mais as coisas do alto do que as coisas da terra. Senão a gente não vai ter força para lutar contra o pecado. Amém? A grande verdade, vamos ser bem sinceros, e todo mundo sabe disso. O pecado é atrativo para a carne. O pecado é bonito aos olhos da carne. E o principal de tudo, o pecado é gostoso para a carne. Para desagradar a Deus. Ele ama um banquete que vai desagradar a Deus. Essa é a verdade. Por isso que o pecado não dói, mas porém mata. Se pecar fosse como um corte profundo, uma cólica infernal, uma dor de dente igual um coice de uma jumenta, será que nós pecaríamos? E quanto maior a consequência do pecado que praticássemos, maior aquela dor aguda que sentiríamos em algum lugar, causando literalmente dor. Será que as pessoas pecariam? Olha como é que Deus é bom, gente. Olha como é que Deus é bom. Deus deixa você escolher. Ele falou, eu poderia te penalizar sim. Mas e aí? E aí? A escolha é só nossa. É só nossa. O pecado não dói, porém mata. Mas o pecado geralmente nos dá prazer, alimenta o nosso ego e agrada aos nossos olhos. Cuidado com o pecado. O pecado sempre nos é apresentado assim, ó. Na hora de pecar, parece que dá uma cegueira. Gente, eu estou falando por experiência de causa. Teve um período na minha vida no qual eu não tenho nenhuma felicidade, não. Mas eu estava num mundo tão terrível de pecado que eu já compartilhei isso com outras pessoas. Que durante esse período que eu estava vivendo uma situação, eu acordava várias vezes durante a semana, sem ar, e eu fazia assim, eu estava dentro de um caixão fechado, enterrado vivo. Glória ao Senhor, que o Espírito Santo estava me catando pelo colarinho e sacudindo, falou, ô besta, você quer mesmo esse futuro? E isso causou temor. Glória ao Senhor. Primeiro, criei vergonha na cara. E corri, voltei para a casa do Pai. Em nome de Jesus, não brinca com o pecado. O pecado sempre nos é apresentado de que maneira? De maneira atrativa. Com um embrulho bem bonito, um laço, uma dedicatória. Aí a gente leva para casa e fala, afinal de contas, foi tudo que eu sonhei. Mas só é um pecado, mas o que tem? Eu vou adaptar ele, eu vou dar uma lapidadinha aqui, eu vou dar uma arrumadinha assim, para ficar com a cara
aquilo que parece de Deus. Mas quando a gente consome o pecado, depois que ingere o pecado, ele é um puro cadáver de 15 dias. Vai destruir sua alma, sua reputação, sua moral. E principalmente, vai entristecer o Espírito Santo. Toma cuidado com o pecado. Ou seja, um pecado nunca chega como ele é verdadeiramente. É sempre maquiado e disfarçado. Tem uma imagem aí? Agora é a mesma pessoa, viu? Pecado quando oferecido. Talvez isso vai falar um pouquinho mais, desculpa, os homens assim, olhando, né? Mas só para vocês mais ou menos terem uma ideia. Foi o que eu achei. E o pecado após consumido. Tá aí. Vamos fazer melhor? Passa aí. Você sair daqui nutrido hoje. Olha lá. O que eu vou, para vocês entenderem. It goes on and on. It goes on and on and on. It goes on and on. Então deixa. Se desse para espelhar, beleza. Se não deu, fique em paz. Depois de tudo isso, compreendemos que. Então vai. It goes on and on and on. Esse é o pecado. Como ele é. Dreaming about the things that we could be. You already know. That's what kill me when I'm in the spot. Don't believe me, just watch. Is it too late now to say I need a one dance? And then we start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like that. I'll be over now, but I feel it still. Duh. I want you to be happier. Olha o pecadão aí. Que mudança, hein? O que uma maquiagem faz, hein? E você acha que o maior maquiador não é o diabo? Que ele não entende de maquiagem? Vocês entenderam onde queria chegar, né? Da próxima vez eu coloco um bem bombadão aí assim pra... Entendeu? Não, põe não. Ó, irmã, vigia. Mas o pecado quando oferecido, o pecado após consumido, gente. Essa é a verdade. É pura maquiagem. Na hora parece que dá uma cegueira, a gente não vê as consequências. Mas depois traz tanta coisa ruim para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, nossa moral, nossa reputação. E principalmente para o Espírito Santo de Deus. Depois de tudo isso, nós compreendemos que, único tópico, maravilha. O pecado não dói, mas seduz e depois te mata. O pecado não dói, porém ele te seduz e depois te mata. Te mata. Gênesis 3 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Mas olha por onde que começou o primeiro interesse. Primeiro ela avaliou a Eva, né? Ela viu que parecia agradável aos olhos, parecia agradável ao paladar. Ela falou, nossa, esse trem deve ser bom sim. Não sei se é vermelhinho, se era azulzinho, mas de qualquer forma, parece que eu já sinto até uma suculência nesse fruto. E depois ela viu que era atraente aos olhos. Ela fez um julgamento na hora e se deixou levar pelo seu desejo carnal. Comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O problema não é o barco na água. O problema é a água dentro do barco. O problema não é você no mundo. O problema é quando o mundo começa a entrar dentro de você. Aí é um prato cheio para destruição. A faca de Satanás. Cuidado, o pecado não dói, porém mata. Não queira acordar dentro de um caixão espiritual. Não queira. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se subestima.
O pecado, ele não dói, porém mata, te seduz e mata. O ladrão pula onde o muro é mais baixo. E eu e você sabemos onde nós somos mais fracos. É ou não é? Cuidado. Alguém aqui já assistiu aquelas lutas na TV? De chute? De repente, né? Ainda que esteja passando o canal. Algumas vezes a gente vê a oportunidade do outro. Ele levou um chute na coxa, fez assim, e de repente sai mancando. O camarada oposto, ele ganha a cena na hora onde doeu e volta a bater no mesmo lugar, para minar sua força e te pôr para o chão. O diabo joga a rede, vê onde você é mais fraco, e onde você mordeu a isca, ele vai trabalhar ali. E o anzol espiritual vai te atravessar a garganta, se você ceder ao pecado. Mas em nome do Senhor Jesus, que cada um seja cheio do Espírito Santo, que as nossas balanças espirituais sejam muito mais pesadas com a substância do céu do que com as coisas da terra. Amém? Em nome de Jesus, toma cuidado. O ladrão pula onde o muro é mais baixo, onde falta vigilância, onde a gente dá mole. Não queira ser a pessoa que vai favorecer o diabo trabalhar contra a sua vida. Tem pessoas que se acordam, fica tranquilo, que tem pessoas que torcem contra você. Isso é normal nesse mundo. Normal nesse mundo. A gravidade da terra te puxa para baixo todos os dias. Todos os dias. O diabo trabalha para te derrubar todos os dias. Mas o problema é a quarta pessoa. Eu. Quando eu dou mole para a gravidade me puxar para baixo, para o diabo me colocar para baixo e para as pessoas olharem e falar, eu sabia, ele nunca me enganou, ele não presta. Não dê mole, dê trabalho. Se for para te vencer, em nome de Jesus, que seja assim, por acidente, de percurso ainda. E se pecarmos, lembre-se que tem um advogado, corre para o nosso advogado, Jesus, e se declara para ele, se reconcilia com ele, em nome do Senhor, amém? Aí você diz, mas quando eu peco, a culpa é do diabo, a culpa é do fulano, do beltrano, do silcrano. Gente, segundo a palavra de Deus, não é não. Quando a gente peca, a culpa é só nossa, só nossa. Olha o que está lá em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo. O diabo para e fica te observando. Afinal de contas, ele aparentemente ele tem um tempo, mais que eu e você. E fica te olhando, te observando, te observando. Eu já entendi que quando ela olha para aquilo, que ele olha para aquilo, até o brilho no olhar dele muda. Esse prato ele gosta. E começa a trabalhar ali. Em cima ele perceber qual é aquilo que mais você deseja. A carne sua deseja. Gente, a carne nunca vai morrer aqui. Não morre. Mas a gente pode deixar ela num freezer congelada, a nossa natureza humana. Não queira descongelar. De vez em quando ir lá, deixa eu dar uma descongeladinha na minha natureza humana, na minha carne, os desejos carnais que vão me levar a pecar. Ou que me levaram a pecar lá no passado. Põe ela no freezer e aumenta a temperatura. Deixa ela congelada, aquela praga, até o dia de que Jesus voltar. Amém? Entendeu? Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este, quem? O desejo, arrastado e seduzido. O nosso desejo, a gente vai cedendo e ele vem puxando, até te colocar para o chão. Então, olha que interessante. Então, a cobiça, tendo engravidado, afinal de contas, nós tivemos uma relação com o nosso desejo carnal. Então a cobiça, tendo engravidado, ela dá uma criancinha lindinha, chamada de quê? Dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, te dá um presentinho. Gera morte. Para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Olha isso. Olha isso. Tome cuidado. Provérbios 14, 12 diz assim. Existem ou há caminhos que parecem certo ao homem,
mas no final te leva à morte. Por isso que a gente não pode andar baseado no que, eu acho que é bom, eu acho que é legal. Afinal de contas, o meu líder está fazendo isso, o pastor está fazendo isso, eu vi ele fazendo isso. Gente, a referência para a sua vida espiritual é a palavra de Deus. Amém? Porque a gente não desejamos e vigiamos muito para que isso não ocorra. Mas um líder pode cair, um pastor pode cair, pessoas caem, se demole. E é tudo que o diabo quer. Ande segundo os critérios da palavra de Deus. A bússola do céu. Não olhando para pessoas. Se você olhar para pessoas, provavelmente você vai ter uma data de validade espiritualmente falando. Olha para a cruz. O pecado não dói, porém mata. Cuidado, aceite Jesus hoje, caso você não tenha reconhecido Jesus como o seu. Não mais um Salvador. Mais um na sua coleção. Deixa eu pôr mais um aqui no meu embornar. Não! Jesus como único Salvador da sua vida. Se você não fez, é um conselho para a tua alma hoje. Faça isso. Faça isso. Declare com a sua boca e diz: Senhor, eu não sei como fazer isso, mas eu declaro com minha própria boca. Para que o mundo espiritual veja e testemunhe que o Senhor da minha vida a partir de hoje é Jesus Cristo, Salvador. O homem, conhecido como o homem das mãos furadas. Mas em nome do Senhor, faça. E caso você esteja longe, um dia fez, está longe do caminho da palavra de Deus, meu filho, volte, faça como o filho pródigo, caindo em si, ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai. Volte enquanto há tempo, em nome de Jesus, volte. O pecado suja a sua imagem perante Deus, perante as pessoas, traz dor, joga no lixo a sua honra e te leva à morte espiritual. Estamos falando de todo tipo de pecado, mas principalmente o pecado cotidiano, que é aquele pecado que você já fez amizadezinha com ele. De repente, aquele pecadinho que a gente só conversa com ele quando não estamos em casa. Aquele pecadinho que a gente só conversa com ele, o local de encontro é no banheiro. O pecadinho que talvez é no meu serviço. Sabe aquele pecadinho que, não tem nada a ver, tão bonitinho, fofinho. Cuidado, em nome do Senhor Jesus, não brinque. Não dê lugar ao diabo, é o que a Bíblia diz. Não dê. Por que devemos ficar longe do pecado? Tá bom, eu entendi, mas por quê? Embora todo mundo tenha uma compreensão dentro da palavra de Deus isso aí, simplesmente porque Deus irá destruir o pecado, e se você estiver ao lado do pecado, quando isso ocorrer, então será destruído junto com ele. Não tem como ficar mexendo com fezes e ficar com a mão cheirosa. Eu dei o exemplo disso aí mesmo, gente. É para sacudir, não tem mimimi não. Se é para pecar, a gente arruma todas as desculpas possíveis para justificar o nosso erro, nosso pecadinho de estimação. Não tem como ficar mexendo com pecado que cheira mal, depois cheirar a sua mão e achar que ela vai ficar cheirosa. Não vai. Muito menos a sua alma. E essa palavra é para mim, mas é para os irmãos também. Amém? Hebreus 6, do 7 ao 8, diz assim. Presta atenção. Porque aqui somos nós a terra que lá vai falar, tá? Pois a terra que absorve a chuva, o homem foi feito do pó, eu e você. A terra somos nós. A terra que absorve a chuva, ok, eu entendi. Que cai frequentemente da colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Que sejamos eu e você, essa terra que recebe a chuva e dá frutos proveitosos para receber a bênção de Deus. Mas existe um outro tipo de terra. Mas a terra que produz espinhos, acho que está no próximo, será? Pois a terra que absorve a chuva. Mas a terra que produz espinhos. Cadê aqui? Desculpa, continuou ali. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil
e logo ser amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Gente, tem 2 tipos de terra. Que terra que você quer ser? Uma terra produtiva para a glória do Senhor? Ou uma terra que só dá espinho e erva daninha, vai ser amaldiçoada e vai ser queimada? A escolha é sua. Eu não posso fazer essa escolha por você. Eu não posso. Eu posso decidir por mim e a minha casa a quem vai servir. Então, em nome de Jesus, que você seja a terra boa. Amém? Se você já conhece a Jesus, está brincando de ser um cristão, continuando com seu pecadinho de estimação, a palavra de hoje é cuidado. Olha a advertência que a palavra de Deus nos dá em Hebreus 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados. Foram iluminados? Amém. Provaram um dom celestial. Amém? Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Amém? Experimentaram a bondade de Deus, da palavra de Deus. Amém? E os poderes da era que há de vir. Isso aqui nós estamos aguardando, mas estamos dentro da promessa. Amém? Aí faz assim, ó. E caíram. Faz assim, ó. Isso mesmo. Estava indo bem. E caíram. Aí vem a palavra de advertência. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando ele à desonra pública. Vai brincando. Não, Deus é amor, é tudo amor. Deus, através de Jesus, Ele está te dando uma oportunidade, ou já te deu. Está dizendo que você está cuspindo na cruz. Agora vem aqui, continua lá. Hebreus 10, 26 ao 29, diz assim. Se continuarmos a pecar deliberadamente, sabe o que é deliberadamente? É assim, ó. Tanto faz, tanto fez. Tô nem aí. Vamos pecar. Tô nem aí. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, puxa vida, o que acontece? Já não resta sacrifícios pelo pecado. Tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Em nome de Jesus, leve a sério a palavra de Deus. Olha e continua. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Não precisava muito não. Por 2 ou 3 testemunhas. Já morriam sem misericórdia. Aí vem o finalzinho. Agora julguem vocês. Quão maior severo castigo, isso é, julguem vocês. Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. O que a Bíblia está dizendo é, se você ofendeu a lei na época de Moisés, que era coisa daqui da terra, e já morria sem misericórdia, o que você acha que merece aquele que profanou o sangue da aliança e insultou o Espírito Santo? Ele te deixou à vontade, é para você pensar mesmo, para cada um pensar. Então cuidado, não brinque com o pecado. Pecado não dói, porém mata. O pecado nos expõe aos olhos do inimigo para que venha nos atingir e nos trazer todo o lixo dentro das nossas vidas, dentro da nossa casa. Fuja do pecado. O pecado, amiguinho, sabe aquele pecado amiguinho de estimação? Nos afasta de Deus. E o desprazer que sentimos depois que praticamos é muito maior do que o prazer que sentimos apenas por um pequeno período de momento. Pois satisfazemos nossa carne, mas destruímos o nosso espírito. E isso nos leva à morte. Não subestime o pecado. Não subestime o pecado. O que acontece se eu ficar brincando com o pecado? Eu tenho a oportunidade de fugir, mas eu fico brincando, levando ele de banho-maria. Põe um outro vídeo aí, por gentileza, João. Preste atenção nessa águia. A autoconfiança dela e a certeza de que está tudo dominado, tudo sob controle, deixa ela descuidosa.
E ela acha que mais uma vez venceu a batalha, mais uma vez conseguiu destruir o inimigo e está tudo sob o controle. Quando de repente a serpente começa a se enrolar nela, sufocar ela devagarzinho, tira as forças dela e tira a vida dela. No mundo espiritual é a mesma coisa. Quantas pessoas têm confiado em si mesmas, achando que está tudo sob controle. Não preciso orar, não preciso buscar a Deus, não preciso vigiar, não preciso consagrar a minha vida, nem sequer abrir a Bíblia. Está tudo sob o controle. E Satanás tem feito da mesma forma. Devagarzinho vai sufocando, tirando a força das pessoas e abate. Que possamos buscar o nosso Deus e confiar somente nele, porque ele é que nos dá força. Nossa luta contra o pecado precisa ser constante, pois enquanto estivermos nesse mundo, seremos tentados, é verdade. É necessário renunciá-lo diariamente, o pecado, nos arrependendo diante do Pai, que é misericordioso para nos perdoar, enquanto há tempo. Hebreus 10, 35 ao 39 diz assim: e que isso seja, em nome de Jesus, um hino de profético na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, não abram não, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agrada ele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O pecado pode até não doer, mas com certeza te mata. Livre-se de todo o pecado ainda hoje. Apocalipse 22, 20, para finalizar, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, Jesus, diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Não abram mão da palavra de Deus. Não agora, que a gente está tão perto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.